Gás Nobre, tudo bem? Eu sou Paulo Valim, professor de Química. Eu vou dar essa aula, você vai assistir agorinha. Só queria te dar um recado antes. Acesse o nosso site quimicatotal.com.br e curta a nossa página no Facebook, Química Paulo Valim. Lá você vai ficar informado sobre tudo o que está acontecendo com a Química para o Enem, para o vestibular. E agora está no ar o kit revisão para o vestibular, para você tirar as suas dúvidas em Química e arrebentar na prova, ok? Essa aula que você vai assistir é um pedacinho do gostinho que está lá no nosso site só esperando você. Venha fazer parte do Química Total para a gente tornar essa comunidade de Química mais quente do Brasil, tá certo? Um grande abraço e boa aula. Tchau, tchau. Gás Nobre, vamos começar os casos gerais do cálculo estequiométrico. Como eu disse, é muito importante a gente saber o que o exercício quer da gente. Então, o primeiro caso, a gente vai ver quando os dados do exercício e a pergunta estão expressos em massa. Olha o exercício. Calcular a massa de óxido cúprico a partir de 2,54 gramas de cobre metálico. Galera, tá tudo em gramas aqui, tá pedindo a massa e ele deu a pergunta pra gente em gramas. Beleza. Mas vamos ao nosso primeiro passo, escrever a equação química. Hoje, grande parte dos exames estão dando pra gente as equações químicas. Resta a gente balancear essas equações. Mas vamos treinar aqui, eu não quis escrever não, vamos treinar para você ver que não é difícil escrever as equações químicas. Olha só, calcular a massa de óxido cúprico obtido a partir de 2,54 gramas de cobre metálico. Então, ó, eu vou sair do cobre metálico. Quando eu falo metálico, é o metal sozinho, é o Cu, ó, tá? É o metal sozinho, o NOx dele é zero. É só o metal obtido a partir. Então, quem que foi produzido? O óxido de cobre, né? Óxido cúprico. Óxido, né? Oxigênio. Então, produziu aqui, ó, CuO. Então, tá faltando aqui o oxigênio, porque o oxigênio reage com cobre e forma o óxido. Então, montamos a equação. Ah, mas por que tá óxido cúprico? Galera, porque tem dois cobres, tá? O cobre é um metal que varia a sua carga. Nós temos o cobre mais 1 e o cobre mais 2. O cúprico, quando termina em ico, é sempre o maior NOx. Então é o cobre mais 2. Por isso que eu deixei aqui, ó, CuO. Nos óxidos, o NOx do oxigênio é menos 2. Então ficou CuO, certinho. Então montei a equação química, primeiro passo. Segundo passo, balancear essa equação. Vamos balancear. Eu tenho dois oxigênios, vamos colocar aqui, ó, 2. E eu vou ter 2 cobres e 1 oxigênio. Balanceei a minha equação. Tranquilo? Os meus coeficientes é a proporção que eles reagem em mol. Então, é a mesma coisa que eu falar 2 mol de cobre reage com 1 mol de oxigênio, formando 2 mol de óxido. Agora é o seguinte, agora é o lance. Porque ele está pedindo a massa e deu pra gente massa. E aqui está em mol. Então eu não posso usar mol, porque ele quer massa. E como que eu faço isso? Basta transformar mol para massa. Ele deu aqui já as massas. Então o cobre é 63,5 U. É a massa de 1 mol de cobre. Ó, eu não tenho 2 de cobre. Então vou fazer assim, ó, 2 vezes 63,5. Porque 1 mol pesa 63,5. Se eu tenho 2, eu vou fazer 2 vezes 63,5 gramas. Vai reagir com 1 mol de oxigênio, que é o O2, ó. O oxigênio é 16. Como eu tenho O2, vai ser 2 vezes 16, que dá 32.
Então, 32 gramas por mol. Então, 1 mol do gás oxigênio é 32 gramas. E vai formar óxido de cobre. O cobre é 63,5 mais a massa do oxigênio, que vai dar 79,5, tá? Gramas por mol. Só que aqui está formando 2, então vamos colocar 2 vezes 79,5 gramas. Beleza? Então, ó, eu tinha a proporção que reagia em mol, só que o exercício estava me pedindo massa. Então, eu fiz questão de passar todo mundo para massa, tá? Então, vamos lá, ó. Calcular a massa de óxido de cobre. Então, ele quer calcular a massa de óxido de cobre. Então, esse é quem eu quero calcular. Eu não sei, eu quero calcular o óxido de cobre. A partir de 2,54 de cobre metálico. Então, a partir de 2,54 gramas do cobre metálico. Então, qual regra de 3 que eu vou usar? Ele quer saber cobre metálico e óxido de cobre. Então, eu vou usar só esses dois. Eu vou esquecer o oxigênio. Ele não quer saber nada do oxigênio, ele quer saber quanto de óxido eu obtenho a partir do cobre. Então, vou montar uma regrinha de 3 entre esses dois. Como vai ficar? Olha só. Então, peguei só o que importa pra gente, que é o cobre metálico e o óxido. Vamos resolver, ó. Dá para simplificar o 2, P multiplica cruzado, x vai ser igual a 3,18 gramas de CO. Pronto, isso foi o que o exercício me pediu. Ele me pediu a massa do óxido de cobre produzida. Tá? Então, galera, como ele pediu massa e ele deu massa, a gente transformou todo mundo para massa e usou quem interessava, tá? Então esse é o primeiro caso geral. Quando ele dá massa, a gente consegue transformar mol para massa. Vamos ver mais casos? Vamos lá? Próxima aula.